primeira coisa que eu gostaria de saber é o seu nome, a sua idade e qual o concurso que você passou. Eu sou o Sidney, tenho 30 anos e passei por concurso de escrevente técnico judiciário da região de Rio Preto. Esse WhatsApp é meu ou é seu? Eu acho que pode ser que seja meu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você olha, por favor. Olha. Não está funcionando minha câmera do notebook, eu estou usando o celular. Aí, perfeito, agora sim. Top, top, top. Tranquilo, irmão. É, Me explica aqui. Você passou, foi em primeiro lugar, né? Primeiro lugar na lista de cotas. Certo. E como que foi essa questão? É a primeira vez também que você presta um concurso público? Então, não é a primeira vez. Eu prestei um concurso para servente do TJ lá em 2015, 2016, não sei ao certo o ano, né? Mas foi totalmente assim, sem nenhum tipo de preparação. Eu fui no dia da prova lá, não sabia as matérias, não sabia nada sobre o concurso e fui fazer e com certeza deu ruim, né? E aí lá em 2021, eu já fiz uma preparação, né? Eu estudei numa escola aqui na cidade de Lins, que é a cidade onde eu morava, e fiz um cursinho preparatório de 3 meses, e eles prometiam que em 3 meses você conseguia a aprovação, né? Consequência que você não consegue em apenas 3 meses. Também não acreditava que era possível eu passar nesse concurso, né? Porque eu ia em uma sala onde tinha várias pessoas, tinha pessoas que estavam muito mais preparadas do que eu. Os professores não explicavam as coisas do básico até o avançado, eles já estavam no nível mais avançado. Então, não consegui a aprovação mais uma vez. E depois, né? Aí foi no ano de 2021. Aí, em 2022, eu não estudei para concurso e voltei a estudar em 2023, no concurso de oficial de promotoria. Um amigo meu, chamado Guilherme, me falou da plataforma do Matheus Andrade, né? E dei uma olhada no conteúdo, gostei bastante, achei bem fácil de aprender, né? Porque, assim, para quem não é da formação de direito, não tem muita base de educação, né? Porque eu mesmo vim de escola pública, então não tinha muita base. O curso do Matheus oferecia isso, né? Do básico ao avançado. Então, eu consegui fazer a parte básica. Tá bom. É tipo assim, por que eu vou te interromper? Só para mim entender. Eu vou chegar nessa parte do curso, mas assim, você estudou em 2016, 17, por aí. Não, não estudou, Por você não aí. abriu, você não estudou nada. Não, só fui lá fazer o concurso. Falou assim, opa, vamos fazer esse negócio aqui. Eu vi o salário lá e fui lá ver o que ia dar. Entendi. Você fez loteria, foi assim. Foi bem isso mesmo. Foi bem isso mesmo. É porque, tipo assim, eu te interrompi porque eu fiquei muito curioso a questão desse cursinho de 3 meses. É porque muita gente fala essas coisas e aí meio que a gente não acredita, sabe? E aí, beleza. Você fez esse cursinho de 3 meses. Quando você chegou lá e começou a ver as matérias, a forma que o pessoal ensinava, o que passou na sua cabeça, assim? Assim, passou na minha cabeça que a chance de aprovação nesse concurso era praticamente zero, porque, por exemplo, na minha cidade, se não me engano, tinham 4 vagas. E ali na sala tinha pessoas muito mais preparadas do que eu, fora pessoas que não estavam fazendo cursinho. Então, eu me senti como se fosse um peixe fora d'água. Eles falando conteúdo de direito um pouco avançado, e eu não sabia nada, e não só eu, várias outras pessoas também não sabiam. Então, com o passar do tempo, várias pessoas foram desistindo. As pessoas, quando o assunto ficava muito difícil, saía da sala. Então, era algo que era praticamente impossível de a gente conseguir aprovação com aquele método de ensino. Nossa, é justamente isso que eu ia te perguntar. Você não ficou com vontade de desistir, não? Tipo assim, não, isso não é pra mim? Não, eu não fiquei com vontade de desistir, porque eu tinha pago o curso já, né? Então tinha que terminar, tinha feito a inscrição. E também tinha a consciência que esse não era o único concurso, poderiam ter concursos mais na frente. Então, o que eu estava aprendendo lá não ia ser perdido também. E eu gostava. Foi o primeiro conteúdo que eu tive com a área do direito. Eu vim da mecânica, não tinha nada a ver com direito. Eu gostava da aula de constitucional, aula de penal, eu gostava para ouvir as histórias, explicação. Por mais que talvez eu não ia conseguir aprovação,
mas eu gostava daquilo que eu estava aprendendo. E certo. E nas matérias básicas, como que foi? Porque você falou assim de outros concursos e a matéria básica hoje é o principal, né? Pra gente conseguir outros concursos. Como que era? Era a matéria que eu tinha mais dificuldade. Em português, a professora explicava as questões dos verbos transitivo direto e transitivo direto, por exemplo, né? Ela fazia aquela explicação que hoje eu tenho consciência, né? Por exemplo, ela pegava um verbo e falava assim, quem gosta, gosta de alguma coisa. Mas eu falava assim, o que tem a ver quem gosta, gosta de alguma coisa? Que uma coisa tem a ver com a outra? Então, é um verbo transitivo direto. É um verbo transitivo indireto. Aí você faz não sei o que lá. Mas para quem não tem nem base do que é um verbo, por assim dizer, fica muito complicado de entender. Então, as matérias básicas, assim, era bem complicado de conseguir ter evolução, é que eu tinha mais dificuldade. Certo. Massa. Agora só para entender, vamos lá. Então, em 2000 e lá alguma coisa, você foi na aventura fazer a prova. Aí, em 2021, você fez o cursinho, foi e fez a prova. Com 3 meses só que você estudou. Você não estudou antes, não. Você fez o cursinho para fazer a prova. Só estudei lá, 3 meses. E você tirou quanto? Você lembra? Lembro, foi 48. Caraca. Então, 48. então Fui lá quando para você. Presidente Prudente. Bem Então, longe de fazer a prova, porque eu achei que em Presidente Prudente a nota de corte ia ser menor, e ia ter mais vagas, teria mais chance, mas foi tudo ao contrário. Lá a nota de corte foi maior e fiquei bem longe mesmo da aprovação. geralmente a pessoa sempre faz isso e quebra a cara, né? Aí, Pois é, cara, exatamente. aí na cidade tá a nota de corte baixinha. E foi o que aconteceu. Acontece. Mas é por isso que eu te falei essa questão de desistir, porque, tipo assim, dá uma frustração muito grande, cara, de incapacidade. E a culpa geralmente não é nossa, foi a forma que foi introduzido o conteúdo, a forma. Entendeu? Beleza, top. E aí, você chegou a prestar outro concurso antes da Brabo ou não? Não, foi só esse concurso mesmo. Antes disso, eu não tinha feito mais nenhum outro concurso, não. Tá, eu vou te fazer uma pergunta só para mim poder entender. Não precisa entrar em detalhes, não, que eu vou te perguntar uns detalhes. Depois da Brabo concurso, você entrou no oficial de promotoria e depois você fez TJ, foi isso? Não, aí eu fiz oficial de promotoria, aí eu vi que era possível, e aí eu fiz defensoria pública, também consegui aprovação, cadastro de reserva, e fiz também o concurso da prefeitura da minha cidade, que também consegui passar. Top, tá. Vamos lá, agora eu comecei a gostar desse. Eu quero que você me fale. Aí, tipo assim, eu vou te fazer a pergunta e as pessoas não vão ouvir minha pergunta quando eu pego o vídeo e edito. Vai já ouvir sua resposta direto. A pergunta é assim: quem era você antes da Brabo e quem você após a Brabo? Então, tipo assim, aí essa resposta tem que começar assim: não, depois que eu conheci a Brabo concurso, aconteceu isso e isso. Entendeu? Então, primeiro a gente vai falar só dos concursos que você fez antes e após, e aí depois eu entro em detalhes dos materiais e tudo mais. Beleza? Beleza. Então, depois da Brabo Concurso, o que aconteceu na sua vida? Depois que eu conheci a Brabo, eu aprendi a forma correta de estudar e também eu entendi que a questão não é só estudar, tem toda uma parte mental que você precisa ter para que você tenha disciplina, tenha organização, várias coisas envolvendo que realmente é o estudo e que é a aprovação no concurso público, né? Então, junto com esse método todo psicológico, você tem que fazer para você realmente chegar no objetivo e o conteúdo, assim, bem simples para que você consiga entender e consiga evoluir no passar do tempo, eu consegui ser uma pessoa que nem sabia ao certo o que era concurso e agora eu consegui ser, graças a Deus, aprovado no concurso do TJ. Certo, e depois que você entrou na Brabo Concurso, quantos concursos que você foi aprovado? Hum, cinco concursos. Fui aprovado em 5 concursos. Então fala assim, depois que eu entrei na Brabo, antes da Brabo Concurso, todos os concursos que eu prestei não passei, depois da Brabo Concurso eu passei em 5, pode ser? Pode ser. Boa. Quer que fale o que é o concurso que eu passei ou não? Pode falar depois no final. Ah, tá. Então, antes, né, de conhecer a Bravo Concurso, eu não tinha ainda nenhuma aprovação em concurso público. Depois que comecei a estudar com a Bravo, com toda a metodologia, eu consegui aprovação em 5 concursos públicos.
oficial de promotoria, defensoria pública, 2 concursos da minha cidade, que é assistente administrativo e também vou ter que falar de novo. Eu esqueci o outro concurso que eu passei, que foi fiscal de posturas, Ok. fiscal de tributos, desculpa, fiscal de tributos, que foram em 2 finais de semana diferentes, e o meu objetivo principal, que era o escrevente do Tribunal de Justiça da região de Rio Preto. Top. Não precisa não, eu corto. Tá bom, beleza. Mas se você quiser fazer de novo, pode fazer. Tranquilo. Tá bom, beleza. Então, antes de eu conhecer a Bravo, começar de novo, antes de eu conhecer a Bravo, eu não tinha nenhuma aprovação em concurso público, né? Depois de conhecer a metodologia deles, eu consegui 5 aprovações. Consegui ser aprovado no concurso de oficial de promotoria do Ministério Público, consegui passar na Defensoria Pública e consegui 2 aprovações em concursos da Prefeitura da minha cidade, que foi assistente administrativo e fiscal de tributos. E o meu principal objetivo, que consegui passar em primeiro lugar, no concurso de escrevente técnico judiciário da região de Rio Preto. Top. E qual que foi a chave, essa virada de chave para conseguir as aprovações? E isso já não envolveu só a Bravo, né? Envolveu fatores pessoais, né? Psicológicos, as coisas que vão acontecendo na vida e que vai fazer você ter aquele gatilho, né? Eu sempre trabalhei numa empresa aqui na minha cidade, né? Na cidade onde eu morava, na realidade. Agora eu mudei. E para você crescer dentro de uma empresa, é bem complicado. Você depende de diversos fatores que fazem com que você consiga um tipo de crescimento. Eu tive uma conversa com um supervisor meu e ele falou bastante coisas interessantes para mim com relação a eu precisava entender, né, que eu preciso buscar a minha própria melhora, né? Que eu não posso, por exemplo, ficar dependendo que alguém faça uma melhora por mim, né? Porque às vezes você está em um local e você merece essa melhora, mas aquele local não quer te reconhecer. Então você precisa enxergar isso e procurar melhor em outros lugares, né? Foi até um conselho que ele me deu que não foi para o lado da empresa, mas foi para o lado pessoal, né? Depois disso, acendeu uma luzinha, falei assim, puxa vida, eu preciso ver o que é melhor para mim. Se a empresa não está me valorizando até hoje, então eu preciso procurar essa valorização fora, em outros locais. E aí veio a ideia do concurso público, porque o concurso público ele abre uma porta que só depende de você, do seu desempenho, da sua força de vontade, e você vai conseguir a aprovação. Não depende de mais ninguém, só depende única e exclusivamente de você. Então esse foi o ponto que me fez virar a chave, e aí eu me dediquei totalmente, vi que era possível e que só dependia de mim, que eu ia conseguir aquilo que eu queria. Não, esse cara salvou sua vida. Sim, verdade. Sem, Eu sem, agradeço ele. sem querer. Não, o bom é que você Sim, entendeu, né? Porque geralmente a pessoa fica chateada, porque a empresa não me quer e tal. E não, mano, depende da gente. Isso aí é a mais pura verdade. Mas tem um ponto sim, com certeza. que eu quero saber de você. É, graças a Deus a gente evolui, né? E quando você fez, tipo assim, vamos lá. Vou voltar lá que você falou antes. O amigo seu te indicou a Brabo Concurso, certo? Certo. Ele já tinha sido aprovado? Não conseguiu e não conseguiu até hoje. Caraca, Sim, sério. Tem muito certo. disso, sabe? Porque, tipo assim, a gente conhece uma aluna nossa, acho que ela foi aprovada, tipo, no 8º concurso, sabe? E ela só conseguiu essa aprovação depois que ela conseguiu conversar com pessoas da área da terapia e tudo mais, porque, tipo assim, ela sabia a Sim. prova, ela sempre batia na trave, mas na hora de fazer a prova ficava super nervosa. Não sei se é o caso dele. E tem Ah, gente, sim. e tem gente que não consegue mesmo, assim, focar, estudar, ter disciplina. Não sei também se é o caso dele. Mas me É. conta, quando você viu a Brabo Concurso, você viu a Brabo Concurso, você chegou a pesquisar antes ou você já adquiriu o curso? E quando você adquiriu esse curso, quando você abriu a plataforma pela primeira vez, como você tinha experiência de outras, né, de cursinhos e tudo mais, o que que você viu, o que que você sentiu? Quando eu conheci a Brabo, né, eu gostei da metodologia de ensino, né, que tinha uma questão que é você não só aprender, você tem que fixar o conteúdo. E a aula assim, que eu mais gostei, que eu me destaquei, foi o professor de português, o Marquinhos, né? Então ele faz na aula dele uma experiência, né, para que você fale aquilo que você está aprendendo, para que você memorize na cabeça.
Então, isso foi o que mais me destacou, assim, que eu tinha que aprender, mas eu tinha que guardar na minha cabeça. Era um estudo ativo, né? Então, foi isso que mais me chamou a atenção. E antes disso, eu não tinha procurado nada sobre a Brabo, não sabia nada sobre. Na verdade, não era nem Brabo, era a plataforma do Matheus Andrade. Não E360. conhecia nada. É, isso. Foi o valor que encaixava no meu bolso e mais barato, mais em conta que o cursinho que eu já tinha feito na cidade, era mais em conta. Então, eu não pensei duas vezes de comprar o curso e estudar. Top, vamos lá. Quando você entrou, então, na Brabo Concurso, você pegou um começo, assim, né? Hoje mudou muito, eu não sei se você teve acesso após Sim, o TJ, você renovou, pegou outro. sim. Renovei. Eu estudei com o material deles. De Ótimo, vocês, né? ótimo. Então, o que você achou, tipo assim, dessa evolução, né? Mas o que você mais gostou, assim, da plataforma? De tudo que tem? Apostila, mentoria, se você fez ou não fez, as videoaulas dos professores, os exercícios simulados. Me conta tudo, todo o processo que você passou e o que você se identificou mais, assim, que te ajudou mais. Você falou do professor Marquinho, é um magnífico, né? Todo mundo ama ele, ele é fora de série. Mas me conta, além dele, o que mais te chamou a atenção? Além do professor Marquinhos, né? O que eu mais. Uma das coisas que eu sempre gostei, assim, na verdade, é um conjunto de fatores que fazem você gostar de um material. No geral, é a forma como que os professores explicam as matérias. Explicam de forma para quem realmente não tem tanto conhecimento, né? Explicam ponto por ponto. E fora isso também, na plataforma da Bravo, que eu tinha acesso, você tem todo o conteúdo que você precisa para que você consiga aprovação. Eu, particularmente, comprei outros conteúdos por fora. Mas ali você tem banco de questões, você tem um simulado que eu fazia todo mês, você tem algo, por exemplo, que me ajudava bastante, que depois que teve essa evolução, tem um aplicativo. No aplicativo eu conseguia baixar as aulas para que eu pudesse ir ouvindo, no fone de ouvido, fazendo alguma coisa. Então isso, por exemplo, me ajudou muito. Eu estava na academia, estava fazendo alguma coisa que dava para prestar atenção, nem que for de forma assim bem tranquila em algum assunto. Então eu pegava, colocava, e ficava ouvindo algum conteúdo específico bem fácil de memorizar e de entender. E tudo isso, questão das questões que eu já comentei, e assim também o que me chamava bastante atenção também é a forma como que o Matheus Andrade falava sobre toda a parte envolvendo neurociência, uma coisa que eu gostei bastante. Por exemplo, aí vai fugir um pouquinho da pergunta que você fez, mas só para você também entender algumas mudanças que eu tive que fazer na minha vida. Uhum. Eu era uma pessoa que eu sempre gostei muito de futebol, sempre fui apaixonado por futebol e jogava muito videogame. E as coisas que ele falava e outras também, outras pessoas da internet falam sobre você ter foco naquilo que você quer e destinar uma habilidade que você tem para algo que realmente vai acrescentar na sua vida. Então eu tive que fazer mudanças. Por exemplo, eu vendi meu videogame, falei assim, não vou jogar mais videogame até eu conseguir ser aprovado. Então vendi meu videogame e não joguei mais videogame desde que eu consegui a aprovação. Agora eu consegui comprar outro e consegui meu objetivo. Rede social. A questão de rede social que faz você ficar muito vidrado naquilo e faz você perder o seu foco e concentração em outras coisas. Então eu fui lá e desinstalei meus aplicativos de rede social, desinstalei minhas redes sociais, não tenho mais rede social, só tenho WhatsApp. E para mim foi uma coisa muito boa, que hoje eu não sinto falta e também pretendo nem voltar mais com as redes sociais. Então, tudo isso me ajudou para que eu conseguisse a aprovação. Top. Então você mudou, ó, você teve uma disciplina incrível. Talvez falta isso, né? Seu amigo lá, você tem que falar com ele. Também, falta isso e outras coisas, mas isso é uma das coisas que falta. Dá certo. É, eu quero saber também de você, que é o seguinte, você quando começou a estudar, você mora sozinho, é casado, tem filhos, como que é a sua rotina? Eu sou casado, faz 8 anos, só mora só eu e minha esposa. Certo. E ela te apoiou, ela te incentivou para essa aprovação acontecer? Sim, ela sempre me apoiou, sempre me incentivou, sempre me deu total apoio. Mas também, né, a gente sabe como que é difícil
a vida da pessoa que ela não está vivendo aquilo, ela não está presenciando, ela só está olhando de fora aquela situação. Então, teve momentos, né, que às vezes ela queria que ficasse mais perto dela. E é compreensível tudo isso, né? Mas o objetivo, o foco faz você ter um equilíbrio em determinadas horas, né? Claro, também não é só concurso. Então, você também tem um lado de marido que você tem que ter. Então, tinha momentos que, às vezes, eu percebia que ela não estava se agradando de eu estar estudando. Mas aí você tem que ter um equilíbrio, estuda um pouquinho, depois vai fazer companhia num certo período, mas na maior parte do tempo ela sempre me deu apoio, sempre estava do meu lado nos dias das provas, torceu muito por mim. Eu ia fazer as provas, ela ia junto comigo, ficava me esperando na saída. Foi uma super companheira em todos os quesitos da minha aprovação. Top, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Agora eu quero entrar num detalhe da sua vida CLT, certo? O seu supervisor, tipo, te deu uma lição de vida que você conseguiu absorver muito bem. Geralmente as pessoas não conseguem absorver. E isso me chamou a atenção para saber como que era a sua rotina. Você trabalhava com o quê? Trabalhava de que horas a que horas? Trabalhava no final de semana? E o melhor, você tinha uma segurança nesse seu serviço? Exemplo, a segurança quando a gente fala é que às vezes a gente está no serviço está super bem, aí você vai trabalhar no outro dia, a pessoa, o chefe vira e fala assim, ó, infelizmente, a partir de hoje você não está mais na equipe. Do nada, por mais que seja elogiado e tudo mais, acontece. Como que era a sua rotina trabalhando? Então, eu trabalho desde os 18 anos, né? É, uma empresa na minha cidade, você faz o corte, mas só para você saber, eu trabalho no JBS, né? Uma empresa bem grande que abriu as portas para mim, eu tenho gratidão por eles bastante com relação a isso. E ali, assim, é diversos tipos de horários que eu fazia. Mas, no geral, eu trabalhava das 6 da manhã até as 2h15 da tarde, né? E também, às vezes, né, por períodos específicos, trabalhava à noite, das 10 da noite às 6 da manhã. E também, às vezes, trabalhava no horário 12 por 36, que é dia sim, dia não, só que é 12 horas. Mas, assim, é puxado no quesito de horário, né? Por exemplo, eu vou entrar às 6, mas eu tinha que acordar 4h30, porque 4h50 o ônibus está passando. Então, eu chegava em casa só 3h15, 3h20. Então, era bem puxado com relação a horário de acordar certinho, né? E tinha que respeitar aquela jornada de trabalho. Mas com relação a segurança, eu tinha sim segurança. Eu não tinha medo de ser mandado embora, não. Porque, assim, eu sabia do meu desempenho, sabia do meu profissionalismo e, de verdade, eu nunca tive medo de ser dispensado. Até mais mesmo por estar bastante tempo lá e por exercer uma função que você não vê todo mundo fazendo, que não é tão fácil. É difícil hoje uma mão de obra específica na minha área, que eu sou mecânico de manutenção e, além disso, fazer outras coisas. Então, eu não tinha medo de ser mandado embora mesmo, não. O que mais me frustrava mesmo é pessoas que tinham menos tempo do que eu, que vinham de empresas de fora, ter um salário muito superior ao meu. Era isso que mais me frustrava mesmo. Certo. E o que que te levou, né, a você ir para o concurso público? O que me levou para o concurso público foi a questão que eu só precisava de mim mesmo e do meu desempenho para que eu chegasse no resultado. Eu não ia precisar de mais ninguém. Eu precisava só de mim. Então, praticamente estava tudo certo, né? Se eu conseguisse fazer, por assim dizer, a parte mais difícil, que é a motivação pessoal, eu ia conseguir chegar na aprovação. Tá, mas vamos lá. É, essa parte, ok, já está gravado e salvo, mas acho que há outras coisas que te motivaram. Não, tipo, trabalhar menos, ter um salário Ah, sim, com ok, certeza, com certeza, com de certeza. segunda a sexta, viver mais É. com a esposa, poder programar uma viagem tranquilo. Teve essas coisas que batiam na sua cabeça e falava assim: caraca, eu tô trabalhando aqui, igual você falou, tô trabalhando aqui na empresa. Aí chega o Joãozinho da outra empresa, ganha o dobro do que eu, trabalha menos do que eu, frustração. Me conta, o que que passou na sua cabeça que você falou assim: não, eu vou para concurso público, eu quero ter uma vida totalmente diferente. O que te motivou e o que você via antes, você trabalhando lá, como que era a vida de um concursado, o que ele poderia ter? Me explica essa, porque deve, com certeza você teve uma briga interna com você mesmo para poder saber assim, isso aqui tá certo, isso aqui não tá e pode melhorar aqui. O que te motivou aí para concurso público?
O que me motivou também, falar agora para você, que eu não falei até agora, eu tenho dois amigos que são escreventes, um casal de amigos, que moram lá na cidade do lado da minha cidade. Então, por eu ter bastante amizade com eles, né, e ver a vida que eles tinham, né, principalmente com relação ao horário de trabalho, foi o que mais me motivou. Por exemplo, eu tinha que acordar 4h30, 4h40 para ir trabalhar, né? Eu sei que o horário que ele entra no trabalho são 9 horas da manhã. Então, se ele acordar 8 horas, é suficiente para que ele chegue no serviço na hora correta. Eu sempre quis também trabalhar segunda a sexta. Eu, praticamente, no CLT, nunca consegui trabalhar segunda a sexta. E eles trabalhavam segunda a sexta. Sem falar o quesito das férias forenses, que no final do ano eles podem ficar em casa, né? Eu tinha que trabalhar praticamente até no ano novo, tinha que ir lá estar batendo cartão. Salário, bem diferente, né? Mas que eu tinha, acredito, um bom salário, mas não se comparava ao salário de escrevente. E foram esses benefícios que fizeram que eu prestasse um curso público. Deixa eu te fazer mais uma pergunta que eu tô curioso. E a vida social, tipo, de sair, de curtir com a esposa, de viajar, tinha isso também? Tipo assim, de se programar. Por exemplo, você falou das férias Florença, que é no final do ano. Cara, você pode ir para outro estado, você pode ir para outro país agora. Isso te chamava, você quer isso também? Me conta. Sim, eu quero isso, né? Mas no quesito de férias, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre valorizei muito as minhas férias e momentos de lazer. Sempre fiz isso, né? Como eu sempre trabalhei, minha esposa sempre trabalhou também, a nossa condição financeira não era assim extremamente ruim. Então a gente sempre conseguiu, já conheci o Nordeste, todas as férias eu sempre viajei, sempre tinha os momentos de lazer. Então, com relação a isso, não mudou tanto, porque foi uma coisa que eu sempre valorizei, entende? Muito bom, muito bom. Você tá certinho. Cara, eu tô adorando o papo, tá bem legal. Vamos lá agora. Quando você fez a prova, vamos falar do TJ, porque é o seu principal, que você é, almejou, né? Era o seu ponto. Se passasse nos outros, tudo certo, mas você queria o TJ. Quando você fez a prova e você viu lá aprovado, como foi essa sensação? Passou um filme na sua cabeça? Que filme que foi esse? Me conta. Sim, é algo que não. Fala assim, quando eu fui aprovado, só pro pessoal. Tá, beleza. Então, quando eu fui aprovado no concurso para escrevente técnico, né, do Tribunal de Justiça, em São José do Rio Preto, sim, passou um filme na minha cabeça, assim, gigantesco, né? Desde o momento que eu comecei a estudar até o momento que chegou na aprovação. Foi muita luta, foi muito difícil, só que a jornada valeu muito a pena. Não só por ter conseguido a aprovação e ser funcionário público, não é só por isso, mas o aprendizado que eu de verdade que eu tive com relação a ter plena consciência. Se eu quiser realmente alguma coisa, se eu lutar por aquilo, eu vou conseguir. Não importa se seja um concurso, se seja empreender, qualquer campo da vida. Se eu tiver força de vontade, batalhar, eu vou conseguir. E eu tive o resultado disso no momento que eu consegui ser aprovado. E nesses momentos vão passando flash na sua cabeça sobre assim as coisas que você foi passando na vida, né? Eu lembro que teve um dia que eu saí do serviço que eu trabalhava e era mais ou menos umas 3 horas da tarde, 2h45 na hora que eu saí, e tava um calor, um calor, um calor. Eu moro numa cidade muito quente, Linz, né? E tinha sido um dia de trabalho cansativo, suado dentro do ônibus, aquele ônibus duro, aqueles bancos duros. E aí eu lembro que eu cheguei no ônibus para sentar e para ir até a minha casa, que demorava mais ou menos uns 45 minutos, 1 hora. E aí eu já ia colocar o fone de ouvido para mim poder ouvir a videoaula no caminho da volta. E eu vi uma mensagem escrita no ônibus, tipo, rabiscada, o vandalismo que o pessoal faz no ônibus, é uma mensagem inspiradora. Está escrito assim: passa da sua dor à sua luta. Ou seja, o tanto que eu estava cansado, o tanto que eu estava exausto, eu tinha que concentrar toda essa energia da dor que eu estava sentindo, entre aspas, dor emocional, reverter no sentido de estudar e ter foco, ter disciplina para que eu conseguisse aquele objetivo. Então, foi uma coisa que veio na minha cabeça assim que eu consegui, né? Pelo menos nesse quesito, de conseguir transformar aquela dor que eu tinha na luta que eu consegui fazer para conseguir passar no concurso. Muito bom, cara.
parte da nomeação. Como que foi contar para sua esposa? Você fez uma festa ou você falou, passei? Como que foi? Assim, vamos lá. Eu tinha feito, fui reprovado 2 vezes na capital e na Grande São Paulo, né? E logo depois da prova, eu tinha colocado a minha, a minha nota naquele site, Olho na Vaga. E ali já dá uma boa estatística de como você foi na prova. E já tinha dado ruim, né? Na hora eu já tinha percebido que não tinha dado certo. Eu falei assim, dessa vez eu não vou colocar. Eu não vou colocar minha nota lá, vou esperar o resultado. E assim, eu fui ao passar do tempo descobrindo que eu fui aprovado, né? Mas não tinha certeza. Como não foi assim algo assim do nada, essa sensação não foi tão imediata. Por quê? Vou te explicar como que isso aconteceu, né? Eu fui fazendo a correção da prova e ali eu vi que eu tinha atingido uma pontuação alta e, assim, passei. Eu acho que passei. Mas no momento que eu tive a certeza que eu fui aprovado, eu estava fazendo uma viagem para São Paulo para visitar a minha avó e minha família que mora lá, né? E ali naquela ansiedade, esperando sair o resultado, para você ter realmente certeza que você foi aprovado, né? Esperando, 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 falei assim, eu vou para São Paulo antes, né? Assim, eu vou para São Paulo em determinada data e eu vou comemorar minha aprovação, né? Só que eu não tinha certeza ainda. E gosto muito dos corintianos, né? Gosto muito dos jogos do Corinthians. E eu ia lá, para ir na minha avó e assistir um jogo do Corinthians. Falei assim, eu vou lá, vou comemorar minha aprovação. E eu esperava que até eu chegar naquela data, eu teria essa certeza. E nada de vir resultado, nada de vir resultado. E aí fomos viajar para São Paulo de madrugada. Fomos de ônibus, no caminho do ônibus eu dormi. Chegamos no posto de combustível, lá para abastecer. Minha esposa foi no banheiro, fui no banheiro. Aí eu peguei meu celular quando eu saí do banheiro e tinha saído o diário oficial. Aí eu peguei aquele nervosismo assim, sem conseguir pegar o celular, abri o diário oficial e vi lá meu nome, 83 questões corretas e eu tinha passado em primeiro lugar na região de Rio Preto. Aí comecei a chorar lá no lugar que eu estava, lá no Graal. A minha esposa veio, falei para ela chorando que eu tinha passado. Aí ela chorou também. E aí foi aquele pessoal sem entender o que tinha acontecido. E foi aquela festa toda. De madrugada, estamos chorando. De madrugada. De madrugada. Muito bom, muito bom. E não viu o jogo do Corinthians? Não vi. Aí no domingo, isso foi numa quinta ou sexta-feira, quinta para sexta. Aí cheguei sexta-feira na casa da minha avó, passei o final de semana lá e domingo E viu o assisti jogo? o jogo do Corinthians. O Corinthians ganhou, deu tudo certo, a gente comemorou. Muito bom. E o que você vai fazer com essa dinheirama toda agora? Então, tô fazendo meus. Né, não é tanto dinheiro assim também, não. É um dinheiro bom, mas não é. Não, não muda tanto o padrão de vida, que eu tinha um salário legal, né? Eu tinha um salário legal, Mas você vai ganhar tipo mas assim umas duas vezes ou não? se você colocar líquido, sim. Se você colocar líquido, chega quase 2 vezes. Se você colocar líquido, sim. Já dá É, uma mudança de vida, né? o, Querendo ou não. o da mais de vida. Então, agora eu quero ter filhos, né? Que eu tinha esse planejamento, quero ter filhos agora. E viver a vida viajando um pouquinho mais, morar numa casinha um pouquinho mais confortável e continuar vivendo, aproveitando, viajando, curtindo, né? Porque eu também acho que assim, é, o, o quão feliz você vai ser não vai depender do salário que você vai ganhar, né? São vários fatores que isso te ajudam para que você possa realmente viver de forma tranquila. O que eu mais queria mesmo era o horário de trabalho, queria me facilitar no final de semana, poder viajar, poder ir para praia, poder fazer coisas do tipo que eu não tinha. Então, viver com salário tranquilo e curtir mais a vida. Isso aí é o fundamental. O que acontece? O concurso público não é só o salário, tem esses benefícios, né? De finais de semana, depois que você trabalhar 5 anos, você vai ter uma grande férias. Mas o dinheiro, querendo ou não, a gente consegue, com sabedoria, né? Pelo que você me disse, você tem e sabe administrar bem, você consegue ter um conforto muito bom, tanto para você e para sua família. E essa fase que você vai viver agora vai ser fantástica, porque você vai trabalhar menos, vai ter horário, né, que você sabe. E concurso público sempre paga mais. Você vai ver que em pouco tempo que você estiver lá, seu salário vai aumentar, igual, não vai ser igual lá no seu antigo serviço. Então, em breve, se tudo der certo, Deus abençoando aí, você vai ter um salário maior. E tendo filho aí, com certeza já aumenta um pouquinho, né? Porque tem uns auxílios e tudo mais.
Mas é isso, você tá de parabéns, é uma luta sua, uma conquista sua, que você tem a aproveitar. E você vai parar no TJ ou você pretende estudar mais? Então, boa pergunta. Eu vou falar a verdade para você, tá? Às vezes faz falta estudar um pouco o concurso, porque você tem que ter uma disciplina. Faz falta, porque eu tinha uma disciplina certinha, horário para acordar, horário para dormir. Eu me sentia bem porque eu estava vendo que estava ficando mais inteligente, né? E realmente estava. Então, faz bem estudar. Então, eu sinto essa falta de estudar, mas ao mesmo tempo, tem outros lugares, outros campos da minha vida que eu não preciso dar atenção, como por exemplo ter filho. Vai exigir bastante de mim. Então, por enquanto, quero assumir o TJ, entrar lá, ver como que vai ser, entender o sistema, tudo certo, e talvez, ainda está em aberto, estudar para outro concurso. Mas não é certeza, não. Certo. Está em Hoje, aberto ainda. o que que você falaria para uma pessoa igual seu amigo que não passou, pessoas que estão estudando, porque querendo ou não, estudar não é fácil, né? Para concurso público não é fácil. E muitas pessoas ficam pelo caminho, sim. Elas desistem mesmo. E o que que você falaria para essa pessoa se você tivesse a oportunidade de ajudar ela? Ela vai te escutar e você mudar a vida dela para ela continuar estudando, ela conseguir ter um salário que você vai ter trabalhar de segunda a sexta. O que que você falaria para ela? Em quanto tempo? Não, à vontade. À vontade? Né? O ponto principal, que quem não foi aprovado ainda, e vai ser, né, se essa pessoa tiver persistência, é exatamente isso. Você acreditar que é possível, que você é capaz e que você vai chegar lá. Só o que você não pode fazer é desistir. Porque se você não desistir, se você desistir, infelizmente você não vai chegar. Mas se você tiver persistente, se você tiver realmente muita garra, muita força de vontade, você vai conseguir a aprovação. Mas não é simplesmente, eu quero passar para o concurso, eu vou passar. Não. Você tem que entender, ainda mais dependendo do lugar de onde você veio, você tem que dar mais energia que outros dão. Talvez para outras pessoas que tiveram uma escolaridade mais avançada, que têm mais vantagens na vida em geral, para essas pessoas talvez elas não precisam fazer muita força para que elas consigam aprovação. Mas para a gente que veio de uma família um pouco mais simples, um pouco mais humilde, que a gente sempre teve que trabalhar desde novo, e a gente nunca pensou em coisas melhores, tem que ter muita força de vontade, muita garra, muita raça. Tem que ter assim a faca nos dentes todo momento para que você consiga chegar lá e você consiga superar todo esse tipo de dificuldade. E não pense que vai ser fácil, que a vida vai te dar isso de mãos beijadas. Você vai ter que se esforçar. Mas com certeza, se você tiver o seu esforço, sua força de vontade, você vai conseguir chegar na aprovação e aí você vai poder realmente colher os benefícios que você teve da luta que você teve durante toda essa jornada. Top, top, top. A última perguntinha, se eu não estiver equivocado, o que que o Matheus Andrade foi na sua vida? Uma boa pergunta. Assim, na verdade, não foi só ele, né? Mas vamos falar, pergunta específica sobre ele, né? O Matheus Andrade, ele, assim, abriu os olhos para mim sobre que era possível realmente eu conseguir a aprovação no concurso público. Depois que eu comecei a estudar, eu comecei a entrar mais nesses pontos de motivação, de pessoas que realmente inspiram. Mas um dos primeiros podcasts que eu ouvi com relação a esse assunto de motivação e histórias de vida de pessoas inspiradoras foi do Matheus Andrade. Então, eu escutei o podcast dele lá, a entrevista que ele teve, que falou que veio de família simples, trabalhava em empresa, assim como eu também trabalhava, tinha problemas na família, como todo mundo tem. Então, a vida dele foi bastante conturbada, cara. Difícil mesmo. Mas ele foi lá com a força de vontade, com a resiliência que ele teve, ele conseguiu a aprovação. Então, ele, como outras pessoas também, me motivaram a entender que era possível, que realmente eu conseguiria chegar lá, né? E também todo o conteúdo que ele faz com relação à rede social, à neurociência, a gente procurar realmente mudar um pouco essa chavinha que às vezes a geração atual tem de ser muito colocar desculpa para tudo, ficar só em cima de rede social, em cima de coisas negativas, e a gente viver uma vida mais sábia.
fez total sentido para mim, sentido da leitura, sentido do aprendizado. Isso, para mim, mudou minha vida, não só na questão do concurso público, mas em outros campos também. Sim. Realmente, quando eu falo assim a questão do Matheus Andrade para sua aprovação, tem outras pessoas, sim, claro, mas essa questão mesmo da resposta que você deu foi perfeita, né? Ele mudou, você tirou as redes sociais, né? Você começou a enxergar a vida de uma outra forma, de focar, de dedicar, da resiliência. Então, cara, é isso. O Matheus realmente ele tem isso. É bizarro. Tipo assim, eu acho que o maior trunfo do Matheus é ter a disciplina. Ele tem uma disciplina que é inspiradora. Quem está perto dele, quem assiste ele realmente que consegue ter essa visão muda, né? Começa a rever a vida. E é isso mesmo. Tem alguma pergunta que eu te fiz que você. Na verdade, tem alguma pergunta que eu não te fiz que você queria deixar alguma mensagem, falar alguma coisa, sobre alguma coisa que a gente possa melhorar também, dentro dos materiais? Me conta aí. É, não, no geral foi isso mesmo, assim, só para um ponto que vocês não perguntaram, mas foi muito satisfatório, assim, muito bom, foi depois que eu fui aprovado. Antes disso, né, deixa eu começar pelo começo para você poder entender onde eu vou chegar. Com o desenrolar do meu estudo para o concurso, sim, mudou vários aspectos da minha vida, né, principalmente no meu trabalho. Eu consegui ter um desempenho muito melhor do que eu já tinha, eu já era um bom profissional, mas eu consegui, assim, ser fora da curva. Por dizer, eu fiquei mais inteligente praticamente do nada, né? Tinha alguns problemas que tinham que eu conseguia resolver e tal, e aí eu consegui me destacar. E aí quando você consegue se destacar, aí as pessoas já que você não é mais um, você já está ali, você está se destacando, né? As pessoas começam a te olhar de olhar diferente. E quando o meu outro supervisor foi conversar comigo, não era mais aquele, isso já recentemente veio conversar comigo, que a gente faz um feedback todo ano, né? Era todo ano a gente fazia um feedback. E ali foi em junho do 2024, a gente conversou sobre os meus passos, tal, falou que estava indo muito bem e tal. E ali eu falei para ele do concurso público, não tinha falado para ele ainda. As pessoas sabiam que eu estudava para concurso, mas ele não sabia. Falei para ele do meu concurso, que eu estava estudando para concurso, e se caso ele não conseguisse me dar uma promoção da forma como eu queria, eu iria sair da empresa. E sem medo nenhum, porque eu já tinha tido um bom resultado no concurso da prefeitura, que eu sabia que eu ia ter uma aprovação, mas o do TJ nem tinha feito ainda. Então eu cheguei nele e falei assim, pô, falei o nome dele lá, né, tal, e é o seguinte, estou fazendo concurso público, estou estudando, provavelmente passei no concurso da prefeitura e estou te avisando. Se caso até dezembro você não conseguir me dar o reconhecimento que eu mereço, de acordo com meus colegas de trabalho que também recebem, eu quero que você me mande embora. Pode ser? Você consegue me mandar embora? Eu falei, não, filho, a gente vai dar um aumento para você, pode ficar tranquilo, mas se a gente não quiser, a gente manda você embora. Né? Aí o tempo foi passando, passei no TJ, não veio a promoção, porque ele saiu, depois entrou outro, aí depois ele voltou para ser meu supervisor, e aí eu tive a conversa com ele de novo em dezembro, né? Eu falei assim, e aí, né? Lembra que você tinha me falado que se você não conseguisse me dar o aumento, você iria me mandar embora? Então, o que eu quero agora é só que você me mande embora. Só isso, né? Não, não, a gente vai te dar seu aumento, tal, fica tranquilo, não sei o que lá, não sei o que lá, foi lá, correu atrás e tal. Ó, se você quiser, a gente dá hoje para você o aumento, só você querer. Falei, não, não quero mais, obrigado. O que eu quero mesmo é ser dispensado, ser mandado embora. Aí depois, uns 2 meses ainda, que já não acreditaram 100% que eu realmente estava disposto a querer ir embora, não queria mais aquilo, falei que para mim já deu, não era mais o meu foco trabalhar na empresa. Aí você percebe que eles fazendo de tudo, veio conversar comigo o gerente, veio várias pessoas conversar comigo querendo que eu ficasse, fazendo proposta. Eu falei, não, né, obrigado, eu só quero que vocês me dispensem. Então é satisfatório também você poder, não se vingar, mas você poder demonstrar o seu valor, entendeu? Que enquanto eles não viram o seu valor, tudo bem, mas agora você se enxergou, você viu o seu valor e você se reconheceu, né? Isso para mim foi muito bom, essa parte da vida também. É aquele negócio bem engraçado, né, cara? Eles tiveram toda a chance do mundo, né? Mas eles fizeram que você optasse por procurar uma outra fonte de renda para depois te valorizar. Isso infelizmente acontece
E é aquela questão, né? Quando você estuda, quando você se capacita, com certeza você cresce, né? Então você estava muito forte, porque você estava super confiante, que a partir dali você não precisava mais daquilo, não era o seu foco principal. Parabéns, cara. É isso. E bom, é o Obrigado. seguinte, eu quero te agradecer demais, tá? Por esse tempo, por essa dedicação, seu depoimento com a gente.